cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes. Estamos fazendo aqui a gravação desse subsídio para o material aí de estudos da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, ok? Então vamos também tentar fazer a gravação para o material da Sala dos Adultos. E agora estamos aqui abordando o conteúdo que será estudado pela Sala da Mocidade. Aliás, um conteúdo interessantíssimo, conteúdo muito profundo, muito maravilhoso, ok? O conteúdo do livro de Daniel. Então, um livro que está muito relacionado também aos estudos da escatologia. É indispensável, né, para a escatologia, Daniel e Apocalipse, bem como outros textos mais que versam aí sobre o tema. Mas temos então aqui o livro de Daniel, ok? Daniel, uma jornada de fidelidade. Então, certamente vai ser um aprendizado muito importante aí para os jovens, o referencial, ok? Que eles têm aí com o profeta Daniel, desde a sua juventude, muito fiel a Deus, muito valente, muito corajoso, enfrentando aí todas as contrariedades, dificuldades de sua época, ok? Então a época dele, uma época trágica para o povo de Deus, o povo de Judá. O cativeiro babilônico, ele foi levado já na primeira deportação para a Babilônia, então esteve em terra estrangeira, vivendo como cativo, e mesmo nessas condições desfavoráveis, ele pôde demonstrar ser um servo de Deus de grande valor. Tanto ele quanto os três colegas que ali com ele estavam, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também se mostraram muito empenhados, dedicados em estar servindo a Deus mesmo em meio a uma situação de total desvantagem, de total desfavor para com eles, ok? Então eles, devido à fidelidade que tiveram para com Deus, Deus também os honrou ali naquele lugar, glorificou seu nome através deles e deu grande testemunho para o povo daquela terra. Então temos aí ênfase sobre Daniel, ok? Daniel, uma jornada de fidelidade. O texto principal que está aqui em tela nos diz o seguinte: e disse o rei a Aspenaz, funcionário aí, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Daniel 1 e 3. Então temos aí já o início do livro de Daniel, com essa declaração acerca do pedido que o rei faz, a ordem que ele dá, na verdade, né, ao seu alto funcionário, para que selecionasse aí dentre os cativos advindos aí de Judá, os jovens que fossem então levados para esse treinamento, para esse preparo especial, para que estivessem servindo diretamente na corte do rei, como altos comissários, altos funcionários, ok? Estivessem aí trabalhando junto à administração de Babilônia. Então isso era uma política muito inteligente adotada pelo Império Babilônico, de aproximação com essas representatividades dessas nações, para que pudessem exercer esse controle de uma forma muito mais fácil. Então, uma forma de uma comunicação melhor com esses povos cativos, para que pudessem então estar ali dentro do território de Babilônia, trabalhando para o Império, ok? Então, esses funcionários fariam então estabeleceriam essa linha de comunicação, né, entre o Império e esses cativos, para que tudo fosse bem e Babilônia fosse enriquecida, engrandecida então com a presença daqueles contingentes populacionais ali. Na verdade, Flávio Joséfo, de certa forma, fez isso também para com os judeus em relação aos romanos, ok? Flávio Joséfo também foi trazido para perto da corte romana, ali viveu e meio que fez essa ponte, né, entre Roma e os judeus. Claro que em alguns momentos isso não funcionou, então principalmente com a revolta de 135 depois de Cristo, a revolta de Bar Kokhba, quando Flávio Joséfo tentou intervir, mas não logrou êxito. Então o povo de fato se rebelou contra o Império Romano e houve grande destruição. Mas era uma política adotada por alguns impérios que de fato tinham esta visão bastante avançada em relação às relações internacionais e que buscavam então essa forma de mediação e traziam pessoas, cidadãos da nobreza desses povos para junto da corte, para serem treinados ali em toda a arte
ciência, filosofia, religião, política babilônica, e assim pudesse fazer essa intermediação, ok? Então Daniel estava dentro desse contexto. Daniel estava num contexto de muito risco, tá certo? Espiritual, muito risco para a sua vida, devido a estar ali no contexto de cativeiro, mas também estava num contexto privilegiado, no sentido de ter acesso, né, à corte, a esses estudos importantes, desempenhar uma função importante, mas poderia facilmente se prostituir com tudo que havia ali, tanto em relação a culto, quanto em relação a vantagens, a soberba, tá certo? Poderia se deixar levar por todas aquelas vantagens que lhe eram oferecidas, todavia seu coração estava no Senhor. Isso aqui é mais surpreendente, mesmo ele estando nessa situação de grande apuro, grande desvantagem, estando ali como cativo, mas seu coração permanecia firme no Senhor. Então ele, mesmo sendo colocado naquele contexto, não se deixou seduzir por ele, manteve-se fiel a Deus, tá certo? Então Daniel já de princípio nos fornece esse grande exemplo, tá certo? Esse exemplo como homem de Deus, mesmo jovem, já demonstrando toda essa maturidade, essa responsabilidade, esse comprometimento com a sua fidelidade para com Deus. Resumo da lição: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. E olhando para o exemplo de Daniel e para esse contexto, mesmo que ele sendo de 530 a.C., ok? 600, na verdade, 530 já é o final do ministério de Daniel. Então é de 600 a.C., na verdade, ok? De 600 a.C. esse contexto aqui. 600, 610 a.C., você tem uma situação que, mesmo respeitando toda a distância da época e do contexto histórico-cultural, tá certo? Você tem situações semelhantes ao que são vivenciadas hoje pela juventude, que parte aí para conquistar uma situação mais vantajosa em relação à formação, em relação a trabalho, a estar envolvido num contexto talvez empresarial, acadêmico, tá certo? Um contexto em que possa lhe favorecer um acesso a um ambiente onde há uma melhor remuneração, um trabalho mais tecnológico, mais filosófico, um trabalho que lhe proporcione acesso a camadas maiores, mais altas da sociedade, está em contato com a elite. Então você tem jovens da igreja hoje que vão para grandes universidades, vão cursar, tá certo, cursos importantes e vão galgar posições importantes também na sociedade, quer no âmbito político, empresarial, tá certo, acadêmico. E isso, de certa forma, é uma grande vantagem? Sim, mostra que as pessoas estão cada vez mais se dedicando com mais afinco aos estudos e buscando um crescimento, um desenvolvimento. Então isso é positivo. Só que, por outro lado, isso pode oferecer também um grande risco, devido ao contato que vão ter com ideologias, com certas filosofias. Aí você tem o existencialismo bastante forte aí nesses meios de educação, com certos filósofos que se posicionam de uma forma bastante antagônica à fé. Você tem Foucault, você tem Nietzsche, você tem Schopenhauer, ok? Outros contextos onde você tem um network que você faz com pessoas que muitas das vezes manifestam um tipo de desprezo para com a fé cristã, reputando ela como uma coisa ingênua ou uma coisa muito básica, tá certo? Ou estúpida, até aqueles que são mais de uma linha mais contrária, tá certo? Uma linha mais agressiva. Aí você tem até correntes marxistas, que são ateias e materialistas, e atacam veementemente o cristianismo, se posicionam antagonicamente a ele, e o jovem estará exposto a professores, a colegas, a chefes, tá certo? A contextos empresariais que têm esse tipo de posicionamento contrário à fé cristã. E ele precisará estar pronto para enfrentar esses desafios. A solução nunca é se isolar, a solução nunca é se fechar numa redoma de vidro, nem estar dentro das quatro paredes do prédio onde a congregação, onde a igreja se reúne. Aquele prédio não é uma igreja, tá? Aquele é só um prédio, a igreja é você. E a igreja não pode estar presa dentro desses quadrados, dentro dessas portas, trancafiada. A igreja, como Cristo disse, é uma cidade edificada sobre um monte.
A igreja é referência para o mundo. A igreja é luz que brilha no meio das trevas, é sal que preserva o ambiente de toda contaminação. Então a igreja não deve estar isolada, o jovem não deve estar isolado. O jovem tem que se preparar, se municiar, se blindar e ir para o mundo, e ir para o contato, ir para o embate, para o confronto. Então ele estará exposto a ambientes hostis? Com certeza. Daniel também esteve. Ele estará exposto a ambientes onde sua fé será desafiada? Que seja. A sua fé é autêntica ou é uma fé falsa? Ou é uma fé fingida? Ou é uma fé apenas costumeira, por mero tradicionalismo? Porque foi levado pelos pais para a igreja e não tinha opção de ir para outro lugar. Se essa é a sua realidade, você já não é cristão. Você não precisa ir para a faculdade para se desviar por causa de um professorzinho de filosofia ou de sociologia que falou sobre marxismo e sobre materialismo histórico e de que, na verdade, a religião é uma construção humana, e Nietzsche falando sobre que Deus é uma ilusão, Feuerbach dizendo que o homem inventou Deus, todas essas pataquadas, essas palhaçadas que os caras falam aí e que é muito bonito falar isso no âmbito acadêmico, mas na vida real tudo isso cai por terra, ok? No âmbito da realidade, quando você sai da academia, sai de trás das carteiras ali da faculdade e vem para o mundo real, nada disso sustenta nenhuma vida. Ninguém se sustenta com essas porcarias, tá? Então, assim, quando você olha para essas situações, você vê que a pessoa, se ela está com medo disso, se ela está com medo desse tipo de questionamento, é porque, na verdade, ela nunca foi cristã. Ela nunca teve uma fé verdadeira, nunca teve uma fé viva. A sua fé sempre foi uma mentira. Sempre foi um castelo de cartas. É melhor que caia logo. Melhor que já desabe logo, tá certo? E aí a pessoa, muitas das vezes, perdendo essa última ilusão a qual ela se apegava, ela pode vir a reconstruir. Ela pode vir a se reencontrar ou talvez até ter um encontro que ela nunca tinha tido. Ela muitas das vezes sempre foi levada pelo tradicionalismo. E pode ser que ela venha ter um encontro agora com o Senhor Jesus Cristo. Quando ela for desafiada, esse desafio lhe instigar o desejo de querer saber mais, de querer conhecer de verdade, e agora ela entrar em contato com a fé viva e autêntica. Quando ela partir para o vamos ver, tá certo? Para o sim ou não, para o verdade ou mentira, e buscar saber quem é Jesus, se Jesus existiu sim ou não, se Jesus é verdadeiro ou não, se Jesus ressuscitou ou não. E agora ela tem um encontro real com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está acima de qualquer tipo de filosofia, de qualquer tipo de argumentação, ok? Deixa Nietzsche falar o que ele quiser, deixa Darwin falar o que ele quiser. Nada disso derruba a verdade que é Jesus Cristo Salvador, aquele que vive, que reina para todo sempre, que ressuscitou e está vivo, ok? Então Daniel, ele é exatamente o exemplo disso que eu estou descrevendo para você, porque Daniel passou por esse choque pelo qual o jovem passa. Daniel foi vitimado na sua terra com a vinda de um grande império que vence a disputa local pela influência internacional sobre aquelas terras de Canaã, território este que estava sob influência do Egito durante muito tempo, sempre o Egito exerceu influência ali sobre aquele território. Com a derrota do faraó Neco para Nabucodonosor, agora é a Babilônia que estende sua influência sobre toda aquela região, tendo vencido, superado a influência que os assírios exerceram sobre aquela região anteriormente, e agora o governo, a realeza judaica será agora modificada pela interferência de Babilônia. Quando tentar buscar algum tipo de aliança com o Egito, isso despertará a ira dos babilônicos, que virão e destruirão aquela terra, deportando sua população. 3 campanhas, pelo menos, de invasão da terra, destruição e deportação de contingentes populacionais. No primeiro deles, Daniel já foi levado. Daniel e algumas pessoas da alta aristocracia ali de Judá, ok? Então é nesse contexto que Daniel sai, é levado da sua terra e é inserido dentro de um ambiente hostil, de um ambiente estranho, de um ambiente perigoso, ok? De um ambiente ameaçador para a sua fé.
E é nesse ambiente ameaçador que ele vai ter um encontro com a sua verdadeira fé no verdadeiro Deus a quem ele serve, independentemente da situação sendo favorável ou desfavorável. Mesmo Deus tendo permitido a destruição da sua terra e a deportação do seu povo, ele é o verdadeiro e único Deus, e ele permanece fiel ao seu Deus mesmo dentro daquele contexto. Assim também o jovem vai para a faculdade, vai para a universidade, vai para as empresas, é confrontado, é desafiado, é muitas das vezes até zombado, desrespeitado na afirmação da sua fé, e é nesse mesmo contexto onde ele tem um encontro verdadeiro com a sua fé sobrenatural, porque a sua fé é desafiada e quando desafiada reage, tá certo? E quando reage demonstra que ele crê verdadeiramente em Deus e que Deus está com ele em toda e qualquer situação para o sustentar, tá certo? E para o ajudar a superar, o ajudar a vencer. Juntamente com ele, demonstrar toda a tranquilidade, toda a paz, tá certo? Para enfrentar todas as adversidades que venham. Então, com paz, com tranquilidade, ele demonstra a sua fé e a certeza que ele tem em Cristo Jesus. Como Daniel demonstrou em terra estrangeira e o jovem demonstra dentro do contexto no qual a sua fé é desafiada. Então, temos aí Daniel, um exemplo para a juventude da atualidade dentro de um contexto hostil, que é a situação que temos vivenciado no mundo, tá certo, da atualidade. As leituras sugeridas durante a semana, o texto oficial, texto bíblico oficial, Daniel 1, 5 a 14, que nos diz: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim eles pudessem estar diante do rei. Você entendeu que isso aqui é uma situação de grande vantagem? É uma situação extremamente vantajosa? É um grande privilégio do qual estão participando? Essa situação aqui que é apontada no texto? É uma situação de privilégio, só que esse privilégio advém de uma situação mundana. É um privilégio babilônico, é um privilégio do mundo, ok? Então esta é a situação em que o exemplo, a vida de Daniel torna-se exemplo para a juventude da atualidade em relação a escolhas. São necessárias escolhas para que você possa servir a Deus de uma forma verdadeira na atualidade. Escolhas importantes, escolhas que custam alto preço, ok? Que muitas das vezes vão trazer para você algumas situações de privação, algumas situações de dificuldades, de desafios, ok? Para que você possa exercer a sua fidelidade para com Deus. É necessário se fazer escolhas. Então Daniel estava diante da situação na qual lhe foi oferecida uma grande vantagem. Como o mundo também oferece lá as suas vantagens, as suas facilidades, tá certo? Os seus privilégios. Então, certas pessoas que vão acessar ambientes importantes, tá certo? Da alta sociedade ou uma formação maior, vão estar também expostos a estas vantagens. Então, vantagens que vão proporcionar a você um estilo de vida, ok? Que muitas das vezes vai contrastar com a verdade da palavra de Deus. Um estilo de vida que vai afrontar as verdades da palavra de Deus. Um estilo de vida, muitas das vezes, que não coaduna com os padrões bíblicos. Então, as pessoas, muitas das vezes, elas têm acesso a esses que para o mundo é um grande privilégio, como para a Babilônia era um grande privilégio comer da mesa do rei. Para a Babilônia era algo exclusivo. Quem comia da mesa do rei? Muitos babilônicos nunca sonharam em comer da mesa do rei. E agora você tem um estrangeiro que está ali numa alta posição para ter uma alta formação junto à corte babilônica e lhe é ofertado participar da mesa do rei. Não é pouca coisa, ok? Só que isso que é vantagem para a Babilônia não necessariamente é vantagem para Daniel. Muitas das vezes não é vantagem para mim, nem para você. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como Paulo disse. Então, muitas das vezes, certas práticas,
certos hábitos, certos comportamentos que são típicos, que são comuns, que são naturais para a sociedade da atualidade, eles não dizem respeito, eles não convêm, tá certo? Eles não coadunam com a verdade da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. E é isso que Daniel vai demonstrar. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Preciso decorar esses nomes aqui, eu nunca lembro. Ó. Daniel, ok. Ananias, aqui ó. Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias de Abednego, ok? Mudança de nome, ok? Então você tem essas práticas que dizem respeito a apagar, mudar as características, tá certo? Então você tem essa situação muito típica da atualidade, que é essa não aceitação daquilo que é tradicional, aquilo que está ligado à sua história como cristão, sua história como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem, uma jovem de Deus. E isso é proposto que seja mudado, isso é proposto que seja adaptado, que seja transformado, para que não carregue consigo toda essa característica ligada à fé, ligada à sua religião. Então isso é uma prática que muito se vê hoje também, no sentido de você guardar a sua religião para você. Você guardar suas características da sua fé dentro de uma gaveta, tá certo? Você esconder isso no seu âmbito particular e você adotar uma máscara, você adotar um personagem, tá certo? Para você interagir dentro desse contexto que não gosta, tá certo? Da sua origem, não gosta das suas tradições, não gosta da sua fé. Então, quando eu olho para essa tentativa aqui de mudança de nome, quando ele propõe esses outros nomes para esses jovens, nós vemos isso na atualidade, é muito Babilônia, tá certo? A Babilônia de ontem e a Babilônia de hoje está presente dentro das suas práticas, dentro do seu comportamento. Daniel assentou no seu coração não se contaminar, aquilo era contaminante. Na visão de Daniel, aquilo era contaminante. Na visão de muitas pessoas, aquilo era um grande privilégio. Era uma grande oportunidade, era um grande network, ok? Você está em contato ali com a mesa do rei, você interagir com aquelas pessoas, você conversar com aquelas pessoas, você ter acesso a essas vantagens, a esses privilégios. Então, na visão de muitas pessoas, aquilo era uma grande conquista, tá certo? Uma conquista extraordinária. Alguém ia contar testemunho acerca disso. Para Daniel, aquilo era contaminante. Por quê? Porque aquilo não estava de acordo com a palavra de Deus. Então, era oferecido a deuses estranhos, era consagrado a deuses estranhos, era um alimento estranho, estrangeiro, tá certo? Que não estava de acordo com o seu costume, com as suas tradições, com a sua culinária, com o seu povo, com alimentos feitos de acordo com a lei de Moisés, com aquelas restrições alimentícias. Não levava nada disso em consideração, tá certo? Então tudo aquilo era estranho a Daniel, tudo aquilo era contaminante na perspectiva de alguém que quer andar conforme a palavra de Deus. A questão é, se você olhar num olhar natural, não é nada. Se você olhar no olhar natural, é bobagem. No olhar natural, do homem natural, é bobagem. Tá certo? Agora, se você olhar na perspectiva de alguém que anda conforme a palavra de Deus, cujo parâmetro é a Sagrada Escritura, aí você vê que não dá certo, que não casa, que não bate, que não é para você. Tá certo? Então, Daniel olhava para aquilo que aos olhos de muitas pessoas era uma grande vantagem e via naquilo contaminação, só isso. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quem foi que deu graça a Daniel diante do chefe dos eunucos? Não foi o próprio Daniel.
não foram seus amigos, não foi sua origem, não foi seu currículo, não foram seus pais, foi Deus. Por que que Deus fez isso? Por causa do posicionamento de Daniel. Por causa do posicionamento de Daniel. Daniel teve um posicionamento de manter fidelidade para com Deus, de ser criterioso na sua análise, de saber que aquilo que era vantagem aos olhos de muita gente era contaminante aos olhos de Deus. E por Daniel assentar isso no seu coração, por isso estar presente no coração dele, Deus fez o que Daniel não podia fazer. Daniel fez aquilo que era do seu dever fazer, tá certo? Ter essa postura de não querer se contaminar, de querer se preservar, de querer se santificar, de querer evitar esse tipo de alimento. E Deus fez aquilo que Daniel não podia fazer. Essa sinergia, ela é tudo que nós precisamos para a nossa vida. Nós não vivemos sem isso. Essa sinergia entre nós e Deus, tá certo? É um necessário posicionamento seu, para que você mostre que isso é relevante, que isso é importante, que você respeita, que você valoriza, tá certo? Que você prioriza a Deus. E uma vez que você se posiciona, Deus faz aquilo que você não pode fazer. Você tem que fazer aquilo que você deve fazer, que está ao seu alcance fazer. Só que Deus é que vai fazer aquilo que você não pode fazer, que é colocar graça aos olhos do eunuco, que é colocar graça aos olhos do avaliador do RH, que é colocar graça aos olhos dos colegas de faculdade, que é colocar graça aos olhos do professor que vai te fazer aquela avaliação, que vai avaliar o seu trabalho de conclusão de curso, que vai avaliar a sua proposta de trabalho, ok? É Deus que vai colocar graça aos olhos deles, que vai olhar para você e mesmo em outras situações manifestando talvez um grande preconceito, uma grande apreensão em relação a você, mas nesse contexto, por causa da intervenção divina, verá aquilo que muitas das vezes não conseguia ver, tá certo? Observará, porque o Espírito Santo de Deus despertará sua visão para isso, para ver em você aquilo que você tem feito através do seu posicionamento. Com o seu posicionamento, você chama Deus para dentro da causa. E aí Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o sistema, tá certo? Ao qual ele está subjugado, o sistema do qual ele é escravo, o sistema babilônico. O rei que determinou vossa comida e vossa bebida, porque veria esses vossos rostos mais tristes do que dos jovens que são vossos iguais, assim arriscareis a minha cabeça com o rei. Ou seja, vocês não vão se alimentar desse alimento, vocês vão ficar em déficit, né, alimentário, e com isso vocês vão emagrecer, vão estar de semblante caído, e isso vai fazer com que eu venha a ser capturado, venha a ser condenado, tá certo? Por esse sistema, por contrariar flagrantemente a ordem do rei. Então, o funcionário está favorável a eles, mas ele está inseguro. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha a insistência dele de manter os seus nomes. Seus nomes já haviam sido trocados, ó. Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, é assim que Babilônia te chama? Ele não está nem aí. Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome. Ele mantém, insistentemente, teimosamente, ele mantém as suas tradições. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com teus servos. E ele conveio nisso e experimentou os 10 dias. Propósito. Para você é só alimento, para Daniel é fidelidade. Para você é só alimento, para ele é propósito. Então ele tem um propósito de servir a Deus em todas as coisas. Não é servir a Deus com parcialidade. Servir a Deus só na hora do culto.
Ele quer servir a Deus e ser fiel em todas as coisas. E quando ele assim o faz, Deus abre portas que ele não pode abrir. Deus cria contextos, Deus dá graça diante daqueles que poderiam ser prejudiciais a ele, poderiam ser contrários. Mas porque ele é fiel a Deus em todas as coisas, Deus é fiel também a ele e faz aquilo que ele não pode fazer. Então, Daniel é um grande exemplo. Essa lição é extraordinária para o jovem, porque é exatamente um jovem dentro de um contexto hostil, servindo a Deus, sendo fiel e vendo Deus operar, vendo Deus trabalhar em seu favor. Então, é uma lição extraordinária para os jovens e para todos nós, ok? Não só para os jovens. Introdução. Nesse trimestre teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Agora veja, nós temos todo esse respeito, essa consideração pelo livro de Daniel, ok? Sim. Só que o livro de Daniel, para o contexto dos próprios judeus, ele não é tão... Não é que eles desprezam o livro de Daniel, tá? Eles têm, é um livro canônico, só que eles não têm talvez o mesmo apreço que nós temos. Daniel está muito ligado ao Apocalipse de João. João toma tipos, tá certo? Toma figuras, símbolos do livro de Daniel e desdobra eles no seu próprio livro. Então o Senhor, na revelação que trouxe a João, trouxe o desdobramento de muito daquelas tipologias, tá certo? Que foram construídas no livro de Daniel, que aparecem novamente, né, são representadas novamente no livro de Apocalipse. Tá? Então você tem o livro de Daniel entre nós, ele ganha um grande destaque, um grande privilégio. Agora, na divisão da Bíblia hebraica, que é dividida em 3 setores, sendo Torá, Nevirim e Ketuvim, Torá sendo a divisão mais importante, coluna mestra aí do texto sagrado, tá certo? Os 5 livros de Moisés, a Torá que é o pináculo aí da revelação, tá certo? Na Tanar, Tanar é o conjunto desses 3, Torá, Nevirim, Ketuvim, Tanar é um acróstico, né? Torá, Nevirim são os profetas anteriores e posteriores, que para nós são históricos e profetas, tá? Então, profetas anteriores e posteriores, que para nós, né, são livros históricos, Josué até Crônicas, né? E também Josué até Esté para nós, até o livro de Segundo Reis, ok? Até o livro de Segundo Reis, porque Crônicas eles vão passar para frente também. Crônicas vai ser o último livro para eles. Então vai lá Josué até Segundo Reis, depois vem profetas maiores e os profetas menores num livro só. Então aí são profetas anteriores e posteriores para eles, que é Nevirim. Ketuvim, que é o terceiro grupo, aí entra sabedoria e livros de história, vamos dizer assim, livros de cunho histórico. Então Daniel, na visão dos judeus, ele é um sábio, não é tanto pelo lado do profeta, mas pelo lado sábio. E ele está dentro desses livros de cunho histórico, tá? Então como primeiro e segundo Crônicas, tá? Está dentro desse conjunto aí, conjunto desses livros de Ketuvim, terceiro grupo na Tanar, ok? Então Daniel ele é tratado com grande apreço aqui dentro do nosso contexto, porque ele está muito relacionado ao Apocalipse, é chamado Apocalipse do Antigo Testamento, mas na visão judaica ele não tem tanto, tá certo? Tanto privilégio, tanto destaque quanto tem na nossa cultura, na cultura cristã. Em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta, Daniel é um livro histórico e profético. Ok, ele mescla, ele funde essas duas características de uma forma muito importante, né? Ele tem a sua profecia e as revelações têm um cunho histórico muito importante, muito profundo. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, e aí dá início, né, com a sua própria deportação para a Babilônia na primeira campanha de Nabucodonosor, 603 a.C. Então houveram mais 2 depois dessa. Destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terra estrangeira. Ao percorrermos seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância
e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e os jovens em particular. Seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar adversidades e a cultura secularizada. Isso aqui, ó, é muito importante, adversidades e a cultura secularizada. Então você tem Daniel inserido no contexto babilônico, tá certo? Um contexto estranho ao dele. Ele mesmo inserido nesse contexto que é estranho ao dele, ele mantém sua fidelidade a Deus, então ele se mantém fiel a Deus, inclusive sendo criterioso até na questão alimentar, a questão alimentícia, né? Ele busca não se contaminar com aqueles manjares, demonstrando sua fidelidade para com Deus até nisso, tá certo? Naquilo que pode ser pequeno para mim ou para você, mas que para ele não. Dizia respeito à sua fidelidade para com a palavra de Deus. Então Daniel mesmo, estando inserido nessa chamada, esse ambiente hostil, né, como é dito aqui, ele é usado como analogia a um jovem que está numa cultura secularizada, tá certo? Cultura secular, que é um contraste entre a cultura religiosa. Então você tem a cultura religiosa, a nossa fé, tá certo? A nossa moral baseada aí no nosso costume, tradição judaico-cristã, como é chamada, né? Trazendo heranças de Antigo também do Novo Testamento. E isso é colocado em antagonismo com essa cultura do século, cultura do momento, cultura da época, cultura comum, cultura não religiosa. Então a pessoa ela é cerceada, tá certo? Ela está em contato com esse contexto cultural secularizado, sempre que ela se expressa, é imposto a ela que ela põe um filtro na sua forma de se expressar, que ela não deixe passar nenhum conteúdo religioso, que tem que ser mantido dentro do seu ambiente particular, tem que ser mantido dentro do seu ambiente privado, tá? O problema disso é olhar para o contexto da cosmovisão cristã, quando nós entendemos que a nossa fé permeia toda a nossa vida, toda a nossa existência. Nós somos estudantes cristãos, nós somos filhos cristãos, nós somos trabalhadores cristãos, nós somos esposos cristãos, nós somos jovens cristãos, nós somos cristãos em tudo, ok? Então nosso cristianismo não é deixado em casa, não é deixado dentro da igreja. Nós nos expressamos no mundo como cristãos, como filhos e filhas de Deus, como servos e servas de Deus. Então, se o mundo é secularizado, o problema é do mundo. Nós não somos secularizados, nós somos cristãos, autênticos, verdadeiros, e que interagem nesse mundo a partir desse paradigma. Tá? O Senhor é a nossa referência, e nós interagimos com esse mundo a partir desse referencial, a maneira como lidamos com esse mundo, ou pelo menos deve ser, tá? Então, quando você olha para essa situação, você vai ver o quê? O contraste, né, o antagonismo entre o mundo no qual Daniel estava inserido e o seu comportamento, e você vai ver a firmeza do seu comportamento resistindo a essa pressão do contexto no qual ele estava, se mantendo firme. E por se manter firme, foi bem sucedido, foi vitorioso. E o jovem no seu posicionamento, mesmo diante desse mundo secularizado, que quer que a sua fé seja escondida, quer que a sua fé seja mantida no privado, e ele vai, diante desse contato, diante dessa interação, agir com inteligência, porque não adianta também você agir com estupidez. Daniel não foi estúpido, tá certo? Dentro do contexto no qual ele estava inserido. Ele não chegou para as penas e chegou se impondo e falando: olha, eu sou crente, essa porcaria aí não serve para mim, se vira, arruma outra coisa. Não, ele foi inteligente. Ele foi inteligente. Ele foi para o diálogo, tá certo? O diálogo respeitoso. E o seu posicionamento levou Deus a se envolver na causa. Então, Deus colocou graça diante daquele alto funcionário. E o alto funcionário se abriu para o diálogo, para a negociação. Com a negociação, ele colocou um teste, propôs um teste. Testa aí por 10 dias, tá certo? Com uma alimentação diferenciada, legumes e água. E no final você vê como estará a nossa aparência. E na verdade estavam mais saudáveis. Então houve uma vitória, houve um resultado favorável. Por quê? Porque houve inteligência
na forma de agir. Não é você, como santarrão, querer se impor sobre os outros, ou querer impor sua fé aos outros, mas você deixar claro para todos que a sua maneira de agir, o seu respeito que você tem para com todos, sua inteligência, sua delicadeza, sua forma, sua forma honesta, sua forma correta de agir, tem como origem a sua fé, sim. A origem disso é a sua fé, alimentado pela sua fé em Cristo Jesus. É por isso que você é esta pessoa. E aí, quando as pessoas, olhando para o seu comportamento, identificarem a sua fé, estará cumprido aquilo que Tiago diz na sua carta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Minhas obras vão demonstrar para você qual é a minha fé. Não sai por aí bradando, gritando, nem mostrando crachá, mas sim demonstrar a sua fé com obras. Secularizada, cultura secularizada, pluralista. Essa cultura pluralista, tá? É pluralista até certo ponto. É pluralista até certo ponto, ok? Então, eles se dizem pluralistas, aceitam todas as manifestações culturais. Isso é ensinado, tá certo? Em vários contextos. Desde que não seja cristã. Quando é a cristã, a coisa é diferente, tá certo? Cristã, evangélica, pentecostal, aí é diferente. Aí são loucos, aí são perturbados, aí são malucos, aí são estúpidos, aí são idiotas, mas as outras todas é índio, é africano, é oriental, é budista, é toda a galera, todo mundo tem que respeitar, tem que aceitar, tem que tal. Até certo ponto. Então, é pluralista até certo ponto. Não quero aqui também generalizar. Existem contextos onde há respeito? Sim, há, mas não é exceção, não é a maioria. Então esse pluralismo aqui é balela, tá? Não é bem assim não. A cultura secularizada, pluralista e neopagã, isso aí, que predomina na sociedade ocidental contemporânea. É um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. Exatamente isso. Daniel, contexto cultural da época dele era hostil, bem como o contexto do jovem da atualidade também é hostil. Daniel foi vitorioso, agindo com inteligência e com fé, e o jovem também é convidado a agir em semelhança ao exemplo de Daniel. Na primeira lição, teremos uma visão panorâmica do livro e do seu contexto e o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico. Eu queria trazer uma contribuição breve aqui do comentário bíblico de MacArthur, tá? Comentário bíblico de MacArthur, falando sobre Daniel, o livro de Daniel. Deixa eu ler aqui. Olha só, na página 921, sobre o livro de Daniel. Muitos versículos indicam que o autor é Daniel, aponta vários aqui, cujo nome significa Deus é meu juiz. Ele escreveu de forma autobiográfica, em primeira pessoa, a partir de 7:2. Deve ser diferenciado dos outros 3 homônimos do Antigo Testamento. Então existem os 3 Daniéis que aparecem no Antigo Testamento. Em sua adolescência, possivelmente aos 15 anos, foi tomado de sua família, foi tomado de sua família nobre em Judá e deportado para a Babilônia. Ali foi instruído na cultura local para auxiliar os judeus que chegavam. Foi na Babilônia que ele passou o restante de sua longa vida, 85 anos ou mais, tá certo? De Daniel. A dieta foi boa, né? A dieta ajudou ele a viver bastante. Daniel aproveitou ao máximo o exílio, exaltando de forma bem-sucedida a Deus em seu caráter e fidelidade. Rapidamente ele ascendeu à posição de estadista por indicação real e serviu como conselheiro de reis, assim como profeta em 2 impérios mundiais, a saber, babilônico e medo-persa,
Cristo confirmou Daniel como o autor deste livro. Daniel viveu além do tempo descrito em Daniel 10:1, por volta de 536 a.C. É bem provável que ele tenha escrito o livro logo após essa data, porém antes de 530 a.C. Daniel 2:4b, também até o 7:28, que descreve profeticamente o curso da história do mundo. Curso da história do mundo gentil, Foi escrito original e apropriadamente em aramaico, a língua usada naquela época nos negócios internacionais. Ezequiel, Abacuque, Jeremias e Sofonias foram profetas contemporâneos de Daniel, contemporâneo de Ezequiel, Abacuque, Jeremias e Sofonias, profetas contemporâneos de Daniel, ok? Então você tem aí Daniel, provavelmente tendo vivido aí seus 85 anos, tendo sido levado aos 15 para a Babilônia, cresceu dentro daquele contexto, foi fiel a Deus mesmo dentro daquele ambiente hostil, cresceu, se tornou alguém de grande relevância dentro da Babilônia, trabalhou como alguém muito relevante para o Império Babilônico, tá certo? E mesmo tendo participado desse contexto, um contexto certamente muito corrupto, um contexto muito perigoso, muito sedutor, mesmo assim Daniel prova com a sua vida que é possível servir a Deus em qualquer contexto, desde que você esteja comprometido com o Senhor, tá certo? Comprometido a tal ponto de sofrer até dano, como Daniel vai de fato em alguns momentos ser prejudicado por estratégias que colocam para tentar fazer com que ele abandone sua fidelidade a Deus. Mas dentro dessas estratégias, dentro dessas armadilhas que tentaram lançar contra Daniel, Deus interveio de tal modo que ele não veio a sofrer grande prejuízo. Então a situação da cova dos leões será uma. A gente na lição aqui vai estudar especificamente acerca dele. Daniel manteve sua fidelidade e assim Deus interveio na situação. Então você tem um exemplo muito forte sobre como nós devemos encarar esse desafio que está diante de nós, que é viver nesse mundo, tá certo? Viver nesse mundo de que maneira? Sendo fiel a Deus ou envergonhando? Glorificando a Deus ou dando escândalo, como muitos têm dado, tá certo? Cada dia é um escândalo novo, a cada dia a gente fica mais perplexo, mas não tem problema. Nós temos que seguir adiante, avançar e continuar sendo fiéis a Deus, mesmo nesse contexto de apostasia. É aí quando você tem que se apegar mais ainda ao Senhor, ser fiel e ser exemplo para o mundo. Eu queria ler também um pouco sobre o pano de fundo, na Enciclopédia de Cultura Cristã, Enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã. Enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã, volume 2, D.A.G. Certo? Cultura Cristã é a editora, tá? Enciclopédia da Bíblia. Daniel, pano de fundo, período de tempo, aliás, a página é a 27, tá? O período de tempo envolvido nas sessões históricas e visionárias do livro excede um pouco todo o período do exílio dos hebreus na Babilônia. Daniel aparentemente foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, juntamente com outros reféns judeus em 605 a.C., após uma tentativa deste de subjugar Judá. Vamos lá, preciso de óculos. Isso indicaria que ele era de família nobre, já que normalmente somente pessoas proeminentes eram levadas cativas desta maneira. Segundo o livro, o autor foi treinado para o serviço na corte real e logo ganhou reputação de ser um homem sábio evidente. Com a ajuda divina, ele foi capaz de recordar e interpretar visões que outros homens tinham tido, sendo que depois ele próprio recebeu várias visões por intermédio das quais ele pôde predizer o futuro triunfo do reino messiânico. O livro relata as atividades de Daniel sobre diversos reis, incluindo Belsazar e Dário, o Medo.
A sua última visão registrada ocorreu às margens do rio Tigre, no terceiro ano de Ciro, isto é, em 536 a.C. Desta forma, o período histórico envolvido extrapola um pouco o período do exílio hebraico. Após o decreto de Ciro, promulgado em 538 a.C., o pano de fundo histórico profético é claramente babilônico e, sem dúvida, o autor, na sua maturidade, viveu na Babilônia e não em outro lugar. As traduções e os acontecimentos descritos são típicos da Babilônia, e o livro reflete exatamente o mesmo pano de fundo histórico fornecido no livro de Ezequiel. É possível que o livro de Daniel cubra um período mais extenso do que o de seu contemporâneo. Contemporâneo Ezequiel, profeta, né? Já que neste não há referências específicas ao domínio persa no cenário político, mas não somente isso, tá? O livro de Daniel tem que ser encarado sob duas perspectivas. Uma é a da vida do autor, que se estende lá até, ele coloca aí, profecias de 538, já no contexto medo-persa, né? Então Daniel foi deportado aos 15 anos no período do Império Babilônico, viveu durante toda a sua vida nesse império e já na sua velhice houve a troca do poder. Babilônia cai para a Medo-Pérsia, tá? Então, é dominada aí por Ciro. Daniel então estará na corte, estará sob o domínio de Ciro, ok? Não sei se ele vai para a Pérsia, tá certo? Mas ele estará então sob o domínio medo-persa. Só que a sua profecia se estende, tá? Então nós cremos em profecia, nós cremos que Daniel recebeu da parte de Deus a revelação acerca desses impérios que vão muito além da época dele. Então o livro dele, a perspectiva histórica do livro de Daniel é muito maior do que a cronologia do autor. Então o autor vai morrer próximo daquela época. Ele 605 ele é levado, 538 aí, 530, tá certo? 530 ele já está encerrando seu ministério. Só que o livro vai até pelo menos a época da crucificação e posterior, porque fala da destruição que virá sobre a cidade. Fala sobre a grande destruição que virá sobre a cidade de Jerusalém, no ano 70 da era cristã. Então é um livro que vai séculos e séculos para frente, na sua perspectiva histórico-profética, vamos colocar assim, né? Histórico-profética. Então é uma narrativa histórica, mas de caráter profético. É uma revelação de Deus. Tá? Então você tem essas duas perspectivas aí para encarar sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, panorama geral, os 12 capítulos do livro de Daniel percorrem um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica do reino de Judá, 605 a.C., até a queda da Babilônia diante de Ciro da Pérsia, 536 a.C. O livro narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles suportam em terra estrangeira. Ao longo de todo esse tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, desde a juventude até a sua velhice. Também registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe revelou, inclusive interpretações de sonhos, visões de animais simbólicos e uma visão detalhada dos eventos escatológicos. Por isso, o livro é chamado Apocalipse do Antigo Testamento. Veja o nível de produção de Daniel. Nada disso atrapalhou o seu trabalho. Eu quero destacar isso. Daniel cresceu academicamente, posso colocar assim, porque ele foi levado para jovem e estudou ali a cultura babilônica, que era muito avançada. Os babilônicos, eles são responsáveis, por exemplo, pelo calendário, tá? A semana egípcia contava 10 dias. A semana dos egípcios era de 10 dias. A forma como os egípcios contavam o tempo não era eficaz. Havia muitos problemas aí com relação a calendários. Havia um desajuste que precisava ser constantemente corrigido. E os babilônicos desenvolveram um sistema de contagem do tempo que era muito mais avançado, muito mais eficaz. No caso, na época, era muito mais astrologia que astronomia, né? Então havia algo ali de científico, tá? Havia algo ali de racional, mas misturado com muita mitologia, tá certo? Mas haviam sim muitas descobertas importantes.
A Babilônia era famosa tanto nessa questão da legislação, desde o Código de Hammurabi, tá certo? Que já é um outro período babilônico, muito anterior a esse, tá? O Código de Hammurabi era muito avançado, era uma forma de estabelecer uma organização social muito avançada, muito justa, ok? Antes dele já havia tido o Código de Ur-Namur, então havia assim era uma sociedade muito avançada, era uma sociedade de alta cultura, ok? Então Daniel estava ali estudando nesse contexto, né, cultural bastante avançado, bastante diversificado. Ele cresceu ali como um grande estudioso, se tornou um grande sábio, se tornou conselheiro do rei. O cara é um imperador, o cara reina sobre diversos povos, diversas terras, diversos impérios. E tem ao seu lado um conselheiro, que é um estrangeiro capturado lá numa terra longínqua, pequena, um país pequeno. E esse cara vindo dessa origem, tá certo? Que não era uma origem tão nobre, não era lá um parente de Faraó, ou na época havia um outro grande império, na época que era o Hitita, que havia disputado com os egípcios antes dos babilônicos, então não era lá alguém da corte dos hititas ou da corte dos assírios, tá? Era alguém que veio lá de uma família nobre, mas de um país pequeno, de Judá, uma pequena nação. E ele está ali ao lado do rei, é o conselheiro do rei, tá certo? Ele galgou uma alta posição, ele é alguém de muita relevância dentro daquela estrutura de poder. Então ele consegue conciliar, tá certo? De uma forma muito sábia, muito inteligente, muito equilibrada, a sua ascensão profissional, a sua ascensão acadêmica e a sua fidelidade a Deus e ao seu culto, a sua fé, tá certo? A sua espiritualidade é viva, a sua espiritualidade é intensa. Ele tem muitas revelações da parte de Deus, ele tem muitas profecias, tá certo? Deus lhe dá muitas visões, Deus interage com ele de uma forma muito intensa. Então você tem isso, para mim, é um exemplo máximo, extraordinário, de uma pessoa que consegue crescer na graça e no conhecimento e cresce de forma equilibrada em ambos os âmbitos da sua vida, ok? A Bíblia mostra que isso é completamente possível. Autoria e mensagem. É dominante entre os estudiosos judeus e cristãos que o autor deste livro é o próprio Daniel, conforme atestam as evidências internas e a referência de Jesus ao profeta, Mateus 24:15. Os seus registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual viveram exilados no meio da cultura diferente e hostil. O contexto é ruim. É isso que as pessoas às vezes, o nosso tempo é muito difícil, é muito ruim, é muito complicado. O contexto é ruim, só que você não pode ser simplesmente fruto do meio. Você não pode ser simplesmente resultado do meio, ok? Você precisa tomar as rédeas da sua história e modificar, e muitas das vezes ser um referencial positivo, mesmo no contexto ruim. O contexto é ruim, então o ambiente é desafiador. E se é desafiador, pode te levar a se tornar alguém mais relevante ainda, mais importante ainda para aquele contexto, ao você contrastar com ele, tá certo? Ao você não se deixar levar pela maré, ao você nadar contra e você impor, tá certo? Se impor sobre aquela situação. O seu conteúdo vibrante compõe uma mensagem repleta de significados e ensinamentos. Destaca a necessidade de o crente manter a fé inabalável em momentos de adversidades e nos recorda de que podemos ser íntegros em qualquer ambiente. Mostra que Deus é soberano e Senhor da história, pois o reino e domínio e a majestade dos reinos lhe pertence. Daniel 7:27. Isso está sendo dito não é no ambiente em que Deus está cuidando do seu povo dentro da sua terra e fazendo seu povo vencer todo e qualquer reino que chegue nas suas fronteiras. Isso está sendo dito no momento em que Deus permite que o povo seja destruído. O povo foi vencido, tá certo? Nas guerras, as cidades foram varridas, destruídas e o povo foi levado cativo. Então glorificar a Deus com o bolso cheio, glorificar a Deus com saúde, glorificar a Deus com um bom carro, glorificar a Deus com tudo em paz, todo mundo dando tapinha nas suas costas e te parabenizando,
É fácil? É fácil, é muito fácil. Agora, glorificar a Deus quando tudo começa a dar errado, glorificar a Deus quando tudo começa a ser contrário, aí você mostra uma fé verdadeira, aí você mostra uma fé autêntica, uma fé ousada, que foi o que Daniel demonstrou aqui. Deus permitiu que o seu povo fosse deportado, fosse levado cativo, estivesse cativo ali em terra estrangeira. E Daniel não tinha dúvidas de que Deus governa sobre todo o universo. O mesmo Deus, o Deus de Israel, governa sobre toda a história. E tudo que está acontecendo debaixo da permissão de Deus. E tem um objetivo final com tudo isso, que é trazer um importante ensinamento para o seu povo. E esse ensinamento foi dado e foi absorvido. Israel foi completamente liberto da idolatria. Israel, você pode falar qualquer coisa em relação a eles, mas eles foram libertos da idolatria, um pecado que se arrastava desde o Egito e que eles eram reincidentes nisso, constantemente reincidentes. Israel foi liberto da idolatria. Então os processos de Deus funcionam. Eles são terríveis, eles são dolorosos, eles são penosos, mas funcionam, tá certo? Então a gente tem que entender que Deus tem os processos deles por meio dos quais nos traz aperfeiçoamento. Estrutura e peculiaridades. Por se tratar de um documento histórico e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em duas seções que formam um todo perfeito. Na primeira parte, 1 ao 6, são narrados os fatos e as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia. Na segunda, 7 a 12, são as visões e as mensagens proféticas que revelam acontecimentos dos séculos seguintes até o tempo do fim. Uma das peculiaridades do livro de Daniel é que, embora seja considerado um profeta, Daniel não profetizou diretamente ao povo, pois como os outros profetas do Antigo Testamento. Em vez disso, ele serviu como um conselheiro e intérprete de sonhos para os reis e governantes da Babilônia. Outra característica notável deste livro é o uso das duas línguas diferentes. A maior parte do capítulo 2 ao capítulo 7 está escrito em aramaico, que é a língua do contexto ali da época de Babilônia, tornando-se uma língua internacional devido ao domínio mundial. Chega a ser mundial, um domínio internacional da Babilônia naquele contexto. E o capítulo 2 a 7 está escrito em aramaico e os capítulos 1 a 8 até o final são escritos em hebraico. Essa mudança de língua reflete a natureza do livro, que abrange eventos ocorridos na Babilônia e profecias relacionadas a Israel. Veja que Daniel, como é dito aqui, ele exerce, tá certo? Esse ministério profético, porque Deus o revela, profecias, visões, traz grandes revelações a ele. Só que o contexto no qual Deus usou Daniel foi o contexto da corte. Então Daniel estava em interação com aqueles reis, trabalhando, tá certo, como um importante conselheiro para eles, um funcionário altamente destacado. Então olho para isso aqui, eu vejo o seguinte, que independentemente de onde você foi colocado por Deus, você pode e deve ali glorificar a Deus de uma forma extraordinária. Se você foi colocado num lugar simples, então nem todos os israelitas estavam na corte, tá certo? Daniel estava ali, os 3 outros amigos dele estavam perto ali, não mas muitos judeus estiveram entre o povão, estiveram simples ali. Aí você vai ter o livro de Esther, que está sendo estudado, por exemplo, na sala dos adultos. Você tem Mordecai, ou Mardoqueu. Mardoqueu que esteve ali como guarda em alguns momentos, esteve ligado ali a uma função de proteção, né, de servindo ali como guarda, tá certo? Na corte do rei. Estava num contexto mais simples, mas foi um homem de Deus dentro do seu contexto. Então é isso que eu vejo aqui no livro de Daniel e nessa narrativa em relação à sua história, em relação ao contexto no qual ele atuou, que é independentemente do lugar onde Deus nos coloca, é importante nós sermos fiéis a Deus onde Deus nos pôs. Sermos fiéis e glorificar a Deus no contexto, no lugar onde Deus nos colocou. Deus nos colocou ali porque Deus quer fazer algo
através de nós para aquele contexto, tá certo? Para aquele lugar onde ele nos colocou. O contexto histórico. No pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político na região. Em 605 a.C., após derrotar o faraó Neco do Egito na batalha de Carquemes, conforme Jeremias 46:2, a Babilônia estava se consolidando como grande potência mundial. Liderada por Nabucodonosor, o exército babilônico invadiu e sitiou Jerusalém no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, segundo Reis 24:1-6. Era o início das invasões babilônicas ao reino de Judá e sua capital. Posteriormente, em duas outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida em 597 a.C. e a terceira, maior de todas, em 586 a.C., ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo destruído. Aqui eu trago até algumas imagens que ilustram, tá? Você tem aqui essa linha cronológica e os eventos importantes. Veja, em 640, Josias reina sobre Judá durante 31 anos. Jeoacás assume o trono de Judá e reina por 3 meses. Então, Josias, que morreu devido a uma situação na qual havia um deslocamento de tropas do Egito, e ele tenta intervir para impedir esse deslocamento, e ele é morto nesse confronto. Então você tem aí Jeoacás, que assume no lugar dele, e esse confronto já estava relacionado a essas movimentações de grandes impérios. O Egito tentando impedir o avanço de Babilônia, tá? Então Babilônia estava aí já tentando exercer domínio sobre a região, havia conseguido destruir, né, conseguido suplantar os assírios, e agora estava estendendo seu domínio sobre aquela região, pretendendo chegar até o Egito. Império Babilônico subjuga a Síria em 612, tá certo? Esse evento aqui, ó, Jeoacás assume Judá em 609. Jeoaquim reina sobre Judá 11 anos. Primeira invasão a Jerusalém pela Babilônia, deportação do rei Jeoaquim, Daniel e seus amigos e partes do tesouro levados à Babilônia. 605 a.C. E aí você tem todo esse período aqui, ó, profecias de Daniel. Todo esse período aqui, ó, coberto pelas profecias de Daniel, tá? Então esse aqui já é o contexto de Daniel. Adentrando aqui esse contexto, você tem outros fatos históricos. Joaquim reina sobre Judá por 3 meses e 10 dias, 598. Zedequias reina sobre Judá 11 anos. Você tem aqui agora Zedequias. Zedequias chega ao poder. Segunda invasão a Jerusalém pela Babilônia. Deportação do rei Joaquim, do profeta Ezequiel e de mais 10.000 pessoas. E aí você tem aqui esse outro período, 11 anos da profecia de Ezequiel. 11 anos da profecia de Ezequiel abordada aqui, ó, nesse período. 586, terceira invasão a Jerusalém pela Babilônia. Destruição dos muros da cidade de Jerusalém, bem como do templo. O rei Zedequias é levado à Babilônia. Ciro II, persa, assina o decreto autorizando o regresso dos judeus para a Judéia. 538 antes de Cristo, ok? Você tem aí essa linha cronológica que nos ajuda a entender a sequência dos eventos. Primeira deportação, o rei Eliaquim ou Joaquim, tá certo? Levado para a Babilônia. Daniel e seus amigos, tesouros do templo são confiscados. A segunda invasão, 597 a.C., rei Joaquim ou Jeconias, tá certo? Conforme 1 Crônicas, é levado para a Babilônia. A lista de Judá é conduzida para a Babilônia. O profeta Ezequiel é levado cativeiro nessa ocasião. E finalmente, terceira invasão, 586 a.C., os filhos do rei Metanias, os Edequias, são mortos diante dos seus olhos são vazados e ele é levado à Babilônia acorrentado. O templo é destruído. Cerca de 4.600 pessoas são levadas para a Babilônia. Tá? Então temos aí esse terrível contexto das deportações. Um rei ímpio. Jeoaquim era filho de Josias e sucedeu seu pai como rei de Judá, aos 25 anos de idade. Foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus, alertando Jeoaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino devido à idolatria e à injustiça.
ele exortou o rei contexto, tá? De destruição e das pessoas da nação de Israel nessa época, nesse contexto. Então, infelizmente, muitas das vezes você vive numa época em que pessoas que não temem a Deus estão no poder. Daniel também viu isso, tá certo? Então, Daniel Daniel estava dentro desse contexto. A culpa é dele? Não. Mas ele está dentro desse contexto e será afetado. Só que a grande questão não é você ser ou não afetado por esses problemas, é como você reage. Daniel estava nesse contexto, o rei era ímpio, a mensagem da parte de Deus era de correção, foi ignorada, o juízo veio, o juízo caiu sobre todo o povo, afetando inclusive Daniel, que não tinha responsabilidade direta sobre isso, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai, a partir de agora, começar a murmurar, reclamar, se lastimar, se entrar em depressão, entrar em desânimo? Não, você pode reagir de outra maneira, porque foi o que Daniel fez. O contexto é esse, mas ele reagiu se mantendo fiel, se mantendo firme, se mantendo dedicado a servir a Deus em qualquer contexto em que ele estivesse. Mesmo no contexto mais favorável, ele pretendia continuar sendo fiel a Deus, mesmo dentro desse contexto. E assim Deus, independentemente do contexto, independentemente da situação, Deus favoreceu Daniel. Israel estava em pecado, Israel caiu no cativeiro, mas dentre os cativos havia servo de Deus. E o servo de Deus viu o favor de Deus sobre ele, mesmo no contexto de cativeiro, tá certo? Então isso é extraordinário. Deus castiga seu povo. Israel havia virado as costas para Deus. Em vez de arrependimento, os líderes da nação endureceram o coração para não seguirem os seus estatutos, segundo de Crônicas 36:14. Por essa razão, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa ao permitir o seu cativeiro e a destruição da cidade. O profeta Daniel é enfático ao escrever que foi o Senhor quem entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados e profanados. O Senhor corrige a quem ele ama. Abacuque 12:6. E toda a história está sobre o seu controle. Ele é soberano sobre todas as coisas. Até mesmo os ímpios podem ser usados para cumprir a sua vontade ou a vontade do Senhor. Como Senaqueribe é chamado de vara da minha ira por Deus. Senaqueribe, tá certo? Então você tem a situação na qual Deus, ele sabe aquilo que é preciso, aquilo que é necessário, para que os seus servos venham a desenvolver, evoluir, mudar, ser transformados, ser aperfeiçoados. Nesse processo de aperfeiçoamento, Deus usa aquilo que é necessário usar. O sofrimento, a dor, a doença, a desilusão, a tristeza. Deus usa o que for para que você venha a ser conscientizado acerca da necessidade de desenvolver, de estreitar um relacionamento com Deus, de se arrepender dos seus pecados, de mudar de atitude, de mudar de direção, de mudar de história, tá certo? De mudar a história da sua vida, a partir de um processo por meio do qual Deus te traz a consciência. Terceiro, para a gente acabar, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Um livro para todas as épocas. Olhando para a jornada íntegra deste jovem hebreu até a sua velhice, chegamos à conclusão de que o livro de Daniel é para todas as épocas. Retirado à força de sua casa quando ainda tinha cerca de 14 anos, Daniel foi conduzido até uma terra estrangeira dentro de uma cultura hostil. Cercado por inimigos, enfrentou diversos ataques e desafios ao longo de sua trajetória. Esteve exilado por mais de 70 anos até o fim da vida. Enfrentou conspirações, mudanças culturais e políticas, sendo pressionado de diversas formas, mas não negando a sua fé. Embora centenas de anos tenham se passado desde a sua época, sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias em que estamos vivendo. O livro de Daniel, por ser a palavra de Deus, continua atual e a sua mensagem
urge para esse tempo. A história de Daniel pode ser a nossa história. Isso aqui é óbvio, né? É tranquilo, não tem o que a gente desenvolver sobre isso aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu esse processo. A Bíblia tem mais de 40 escritores, mas tem um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. E o livro de Daniel teve todo esse seu registro, e esse registro chega até nós, porque o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você através do exemplo de vida de Daniel. Um mundo transformado. O período do profeta foi um dos mais turbulentos em tempos de mudanças geopolíticas na região do Oriente Médio e o mundo antigo. Do Oriente Médio e o mundo antigo. Ele viveu em um mundo cujas características se repetem hoje. Mundo frágil e cheio de incertezas. Estudiosos têm caracterizado o período recente, principalmente pós-pandemia, como um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A Babilônia era palco das transformações e agitações globais de sua época. Daniel viu impérios desmoronarem, reis caírem, enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes. A sua trajetória irá nos ensinar a encontrar resistência, coragem em dias ruins, além de esperança numa época de desespero. Seu povo está sendo levado cativo. Suas cidades foram destruídas, seu exército arruinado, seu templo destruído também. Qual é a situação? Desesperadora. O contexto é de desespero, o contexto é de instabilidade, é de incerteza. Mesmo num contexto de incerteza, você pode manifestar fé sobrenatural num Deus que te dá toda a garantia de vitória. Seu povo está numa situação de extrema incerteza, uma tragédia, está sendo uma tragédia humanitária, uma tragédia coletiva, ok? Mas isso não vai determinar a maneira como você se posiciona. Então, o Brasil, a América, o mundo, ok. Então você tem um contexto geral ruim, negativo, confuso, estranho, tá certo? Perigoso, hostil. Mas e você? Como você está? Como você se posiciona? Como você crê, tá certo? Como é que você exerce essa sua fé nesse contexto? Esse contexto pode ser muito favorável para que você venha manifestar um diferencial de Deus para este mundo, para que você seja um referencial de mudança, um referencial de transformação, de estabilidade no meio da instabilidade, porque você está firmado na rocha secular que é Cristo Jesus. O mundo está caindo à sua volta e você está firmado. Essa era a situação de Daniel. Um mundo em constante transição de poder. Daniel serviu nos impérios babilônico e medo-persa. Com a mesma fé e fidelidade, nenhum soberano o fez mudar suas convicções, tampouco o poder o seduziu. Com ele somos lembrados de que os reis, presidentes, governantes dessa terra passam, mas o Senhor permanece para sempre. Não importa quem esteja no poder, o cristão mantém sua esperança em Deus. Um mundo em conflitos e violência. Daniel viu de perto os nações, sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Semelhantemente, o mundo contemporâneo continua a ser palco de conflitos internos e internacionais. Ações terroristas, violência de todas as formas, provocando dor e migração forçada. Isso nos faz recordar das pessoas que se encontram nas situações que precisam de nossa oração, apoio e busca por soluções. Esse era o contexto dele, que também, de certa forma, é o contexto da atualidade. Mundo hostil aos valores judaico-cristãos. É possível traçar um paralelo da época de Daniel para o panorama da cultura contemporânea. Essencialmente hostil à visão de mundo judaico-cristã. O contexto de Babilônia. Não tinha qualquer tipo de favorecimento, né? Qualquer tipo de simpatia pela cultura de Daniel. Tanto que a primeira coisa que fizeram, o nome de vocês não são mais esses, é outro. Mudar suas características, apagar sua história, mudar sua essência. O mundo não te respeita, tá certo? O mundo não quer te respeitar. Mas você precisa se respeitar e você precisa crer em Deus e em você mesmo também. Crer que aquilo que são valores para você devem ser respeitados como valores, devem ser preservados como valores. Daniel assim o fez. É o texto que eu li para vocês no começo da aula. O cara veio e mudou o nome, tá certo? De Ananias, tá certo? De Azarias e o terceiro, que já esqueci o nome.
tá certo? Ele mudou o nome dos 3. Só que o autor, no próximo versículo, faz questão de repetir Ananias, Azarias, tá certo? Repete o mesmo nome de novo. Por quê? Insistência, perseverança, resiliência, tá certo? Eles permaneciam confiantes em Deus e respeitosos, valorizando sua cultura, valorizando sua herança cultural. Devoção e testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho nos mostra que sua convicção não estava confinada a um ambiente privado. Falei isso durante a aula. A sua fé não pode estar entre 4 paredes. A sua fé tem que ser manifestada em tudo que você é. Isso é cosmovisão cristã, tá certo? Não é você impor sobre os outros, nem você ser estúpido a pretexto da sua fé, mas você demonstrar para todos que a sua inteligência, a sua educação, a sua honestidade, a sua coragem, tá certo? Todos seus valores têm como origem a sua fé. Sim, tem como origem, tá certo? A sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras. Não estava confinado ao ambiente privado, preferindo enfrentar leões a renunciar à confissão pública da fé. Ele é um grande exemplo bíblico de como podemos usar a sabedoria e o conhecimento de Deus para testificar em diversos lugares da sociedade. Muito bem, então concluímos aqui a lição de número 1. Só ler aqui a conclusão. O livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja da atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Circunstâncias adversas são a oportunidade para você mostrar o poder de Deus na sua vida. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Agradeço a você por ter permanecido até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal Teológico. 4.075 inscritos já. Vamos a 5.000, 10.000, 1 milhão, se Deus permitir, se você ajudar. Próxima lição, como viveremos na Babilônia? Como viveremos na Babilônia, na qual estamos vivendo na atualidade. Estamos vivendo na Babilônia, mas não somos da Babilônia e não vamos ficar nela. Vamos sair a qualquer momento, tá certo? Vamos estudar na próxima lição, se Deus assim o permitir. Muito obrigado, fiquem com Deus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes, Rua Tomás Lupo, 17. Venha participar da Escola Bíblica Dominical conosco. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, em nome de Jesus.